Salve, salve, rapaziada! Botafoguenses de todo o Brasil, mais uma vez eu aqui, Daniel Nogueira, uma boa noite, um ótimo final de semana. Hoje talvez já seja sexta-feira, né? Passou de meia-noite, é sexta-feira, né? Já chega deixando o like, que é muito importante, curtindo aqui o vídeo, se inscrevendo no canal se é a sua primeira vez aqui. Se você já me conhece, tô voltando pro YouTube aos poucos. O YouTube ainda não está entregando os vídeos que eu estou gravando para vocês da maneira correta, mas acredito que depois que eu começar novamente a postar mais vídeos, o YouTube vai entregar, enfim, graças a Deus. Enfim, ontem o Botafogo venceu o Fluminense dentro de casa por 1-0 e hoje eu estou aqui e vou tentar fazer esse tipo de vídeo ao longo aí do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, da Copa do Brasil, até onde o Botafogo permitir, até onde também a minha vida deixar eu permitir aí fazer vídeos como esse para vocês. Enfim, já se inscreveu, já deixou o like, compartilha também para o máximo de botafoguenses que você tiver. E já deixa aqui nos comentários da onde você fala. Enfim, fim da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, como tá na manchete aí, ó, o Botafogo mantém o terceiro lugar. E vou dar uma análise aqui rápida do que foi essa rodada, tá? A rodada não foi tão boa assim no Botafogo. O Botafogo venceu, que é muito importante, né? O Botafogo dentro de casa soube se impor diante o Fluminense, um clássico que é muito importante, mas no geral não foi uma rodada maravilhosa para o Botafogo. Os times lá de cima, todos eles venceram e é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Como ficou a tabela aí do Campeonato Brasileiro após a oitava rodada do campeonato. Você já está vendo aí, ó, a tabela do Campeonato Brasileiro depois do fim da oitava rodada. Alguns clubes, principalmente os clubes do Sul, ainda têm jogos a fazer devido às tragédias que aconteceram lá. Enfim, mas no mais é isso. Ó. O Flamengo continua em primeiro lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Bahia vem logo em segundo, também venceu hoje o Fortaleza dentro de casa. O Flamengo venceu o Grêmio por 2-1. O Bahia venceu o Fortaleza lá na Fonte Nova por 1-0. O Bahia permanece no segundo lugar com 17 pontos, 5 vitórias, 2 empates. O Flamengo só leva vantagem ali no saldo de gols e no gols próprios. Em terceiro lugar vem o Botafogo, que permanece também na terceira posição com 16 pontos, 8 jogos disputados, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A única diferença do Botafogo para os seus rivais, né, Flamengo e Bahia, foi porque num confronto direto o Botafogo perdeu para o Bahia. Se não tivesse perdido ou se tivesse sido empate, estaria Bahia e Botafogo aí com o mesmo número, talvez. Não, o mesmo número. O Botafogo estaria na frente, né? Porque o Bahia empatou 2 vezes, o Botafogo empatou somente uma. Mas no mais, o Botafogo permanece na terceira posição, com 5 vitórias, 14 gols próprios. O Botafogo, que até a sétima rodada ele dividia ali o número de gols próprios com o Flamengo. O Flamengo fez 2 hoje, o Botafogo fez somente 1 na terça-feira. Eu falei que o Botafogo jogou ontem, o Botafogo jogou na terça-feira, no dia 11, às 20 horas. Ontem teve jogo da seleção. O Botafogo, como eu falei, 14 gols próprios, 7 gols contras e 7 de saldo. Permanece aí na terceira posição. A única diferença desse bloco aqui dos 6 primeiros é o Atlético Paranaense, que ganha a posição do São Paulo. O Atlético Paranaense que venceu o jogo hoje contra o Criciúma. Eita, será que tá rolando um jogo ainda do Bahia? Tá aparecendo como ao vivo aqui. Mas pelo aplicativo aqui parece que já acabou. Mas enfim, o Atlético Paranaense venceu hoje o Criciúma por 3-1 lá na Arena da Baixada e pegou a vaguinha aí no G4, né, no lugar do São Paulo. São Paulo que fora de casa ficou só no 0-0 contra o Internacional. E o Palmeiras também com a vitória sobre o Vasco também ganha mais uma posição aí, fechando aí o G6 do Campeonato Brasileiro. Daí em diante, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Bragantino, enfim, a tropinha dos 10, 11, 12, 13, 14 aí é incrível. E deu para analisar, né, nessa
tabela aí do Campeonato Brasileiro, que tá bem embolado, tudo tá bem embolado, diferentemente do que aconteceu ano passado no Campeonato Brasileiro de 2023, que na oitava rodada o Botafogo estava muito à frente. O Botafogo estava muito à frente, se não muito à frente, estava com uma diferença assim de pelo menos 3 pontos para o segundo colocado. Hoje não. Hoje, se você parar para analisar a tabela do Campeonato Brasileiro, o primeiro só tem 3 pontos de vantagem se você para o sexto colocado, ou seja, apenas uma vitória separa o Flamengo do sexto colocado, que é o Palmeiras. E vamos analisar o que aconteceu nessa rodada aqui. O Atlético Goianiense empatou aí com o Corinthians saiu na frente por 2-0, o Atlético Goianiense com um a mais conseguiu o empate ali no finalzinho. Juventude empatou com Vitória, os dois estão lá embaixo na tabela. O Atlético Mineiro virou diante o Bragantino começou na frente, em 2 minutos o Atlético Mineiro virou. O Cruzeiro venceu em casa o Cuiabá, um jogo também muito legal que eu assisti um pedacinho. O Internacional ficou somente no empate com o São Paulo. O Flamengo venceu por 2-1 o Grêmio. Eu tava vendo esse jogo não condiz. Na verdade condiz, mas o Grêmio teve muita oportunidade ali também de sair na frente. Foi um jogo bem parelho, o segundo tempo eu não vi, tava fazendo algumas coisas, mas foi um jogo bem equilibrado. O Flamengo saiu na frente com 2-0, depois no finalzinho o Grêmio descontou. Lá na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 3-0, esse jogo eu não vi. E lá na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu por 1-0 aí o Fortaleza, um jogo que parece que tá rolando, eu não sei, enfim. E lá no Allianz Parque, na Arena Palmeiras, o Palmeiras venceu por 2-0 o Vasco, e até onde eu vi, o Vasco sequer deu trabalho pro Palmeiras, gente. O Palmeiras não teve muito esforço para vencer o Vasco lá na Arena Palmeiras por 2-0. E esses foram os resultados dessa oitava rodada. E vamos pensar na próxima rodada? O que vai acontecer? Quais são os confrontos dessa nona rodada? Pensando ali principalmente na parte de cima, né, que é o que interessa o Botafogo hoje. Aqui, ó. Corinthians pega o São Paulo. Né, o São Paulo tem um jogo difícil contra o Corinthians, principalmente na Neoquímica Arena, onde o São Paulo não tem uma retrospectiva muito boa. O Flamengo tem um jogo muito difícil também, lá na Arena da Baixada, pega o Atlético Paranaense. O Botafogo enfrenta o Grêmio. Aqui tá Kleber Andrade, Botafogo firmou um acordo aí com o Grêmio, que os 2 jogos do Campeonato Brasileiro serão aí com campo neutro, ou seja, esse primeiro jogo lá no Kleber Andrade e o segundo jogo, que seria a mando do Botafogo, provavelmente vai ser em Cariacica, ou Brasília, ou até mesmo também no Kleber Andrade. O Botafogo pega um Grêmio aí que, no meu modo de ver, é um jogo estranho, cara. É um jogo, pelo que eu vi do time do Grêmio hoje, apesar do Grêmio ocupar a 13ª posição, é um jogo difícil. O Grêmio tá com alguns desfalques. O principal deles é o Diego Costa, que sofreu uma lesão, vai ficar um tempo afastado. É um jogo difícil. Assim como os outros times até então vão ter jogos difíceis, o Botafogo também tem um jogo dificílimo no próximo domingo às 18h30. Continuando aqui, o Criciúma pega o Bahia. O Bahia joga contra o Criciúma fora de casa. Assim, você olhando para a tabela, você entende que o jogo do Bahia talvez seja o mais tranquilo ali da tropa de cima, né? Mas jogar lá no Heriberto Rios é uma tarefa difícil, apesar da goleada sofrida pelo Criciúma contra o Cuiabá. É um jogo difícil, é um jogo chato, é um mini caldeirão lá em Santa Catarina. O Criciúma que já tomou goleada, mas já deu goleada também no Vasco. É um time bem organizado, tem um Bolacier também que joga muita bola. E o Bahia é aquilo, né? Não sei como é que vai ser fora de casa. Mas, olhando para a tabela, que o que mostra aqui é a tabela, talvez o jogo mais tranquilo ali dos 6 primeiros seja o jogo do Bahia contra o Criciúma fora de casa. E fechando aí a tropa do G6, tem o Palmeiras pegando o Atlético Mineiro fora de casa, também um jogo dificílimo. Ou seja, rapaziada, de todos aqui, o que tem vida fácil, entre aspas, é o Bahia, que pega o Criciúma fora de casa.
Expectativa, gente. Expectativa é que o Botafogo vença, obviamente. Vai ter um vídeo de pré-jogo aqui para falar um pouco mais sobre esse jogo. Mas o fim dessa oitava rodada permaneceu assim. Botafogo em terceiro, mas muito importante ter vencido, porque assim, clássico, né, gente? Independente se o Botafogo tá jogando em casa ou tá jogando fora de casa, é sempre muito difícil. Ainda mais um time contra o que é o Fluminense, um time bem organizado, apesar de não ter demonstrado isso ontem na partida lá do estádio Newton Santos. É um time bem organizado, então foi muito bom o Botafogo ter vencido, principalmente porque aquela galera ali do G6, todos eles venceram, exceto o time do São Paulo. Enfim, família, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E, gente, colabora aí, deixa o like, é muito importante. Eu já pedi isso no início do vídeo, mas colabora aí, que é muito importante. Deixa o like e compartilha aí para o máximo de botafoguenses que você tiver. Ativa o sino das notificações também, que é muito importante, que todo vídeo que eu lançar aqui você vai receber, tá bom? Para você não perder nada. Vou ficando por aqui, um ótimo final de semana para você que me acompanhou agora. E é isso, uma boa noite. Tamo junto.